Olá, olá! Continuando a leitura do meu trabalho de conclusão de curso, fazer da casa um instrumento de autodesenvolvimento e de autoeducação e de educar. Hoje vou entrar no terceiro capítulo desse trabalho que fiz com muita alegria no Instituto Clarice Lispector de Juiz de Fora. E esse terceiro capítulo ele vai falar sobre a vivência que eu tive dentro de um jardim de infância Waldorf. Buscando referências bibliográficas a respeito e também descrevendo aquilo que eu consegui minimamente captar no tempo em que eu estava lá, atuando. Mas para a gente poder começar, e eu sempre começo com isso, né? Surge primeiro uma pergunta, que é, para este capítulo, que tipo de educador nós somos? Eu parto do princípio de que todo ser humano adulto, diante de uma criança, ele torna-se um educador, independente da sua relação material ou da sua relação profissional com ela. Os exemplos que nós, como adultos, deixamos às crianças, eles são permanentes, mesmo que seja apenas uma passada. Então, sempre me surge essa pergunta, e eu repito e faço para vocês. Se puderem responder, vai ser ótimo também. Que tipo de educador eu sou? Que tipo de educador, educadora, você que está do outro lado é? Que tipo de ser humano somos diante de um ser menor? Então, nós vamos falar um pouco sobre o Jardim de Infância, que é o capítulo 3. Os pais e educadores que lidam com a criança nos primeiros 7 anos têm esta tarefa: ser exemplo no esforço de fazer o melhor e criar um ambiente que possibilite a formação sadia do organismo infantil, para que na idade escolar possam desabrochar as capacidades anímicas, querer, sentir, pensar, de forma plena e harmoniosa. Essa foi uma citação de Renata Keller Inácio. Um ponto importante com relação a esse terceiro capítulo é que ele é muito mais descritivo, então, descritivo na questão bibliográfica com relação ao jardim de infância e descritivo com relação às minhas vivências. Então, é bem provável que eu mais fale do que leia o próprio trabalho. Continuando uma citação de Inácio. Inácio dispõe em seu livro um capítulo inteiro sobre como acontece um dia em um jardim de infância Waldorf. Abaixo, vou descrever tal movimento juntando informações de vivências pessoais e descritas no livro. Antes, é necessário esclarecer que esse movimento é baseado na expansão e contração. Steiner descreve a necessidade do professor atuar de forma a ensinar seus alunos a respirar e a dormir, 2 grandes movimentos de contração e expansão. Abre aspas. Falando em termos simples, podemos dizer que a criança ainda não sabe respirar interiormente, de um modo correto, devendo a educação consistir em ensinar-lhe o respirar correto. O que a criança não faz corretamente no começo de sua existência. Aquilo que devemos realçar espiritualmente parece contradizer a ordem do mundo exterior. É efetuar a transição entre o sono e o estado de vigília,
de maneira adequada ao ser humano. Assim, toda atividade educacional e docente é dirigida inicialmente a um campo bem elevado, ou seja, o ensino da respiração e do ritmo, corretas na alternância entre sono e vigília. Fecha aspas. Voltando à descrição de Inácio e à minha vivência, o dia no jardim de infância se alterna entre essas atividades de expansão e contração. Essa alternância se dá nos momentos em que as crianças brincam fora de sala e brincam dentro, sempre de maneira livre e supervisionadas por pelo menos um adulto. Abre aspas. Há momentos de inspiração, por exemplo, roda, contar histórias, concentração, e outros de expiração, tal como brincar fora, arrumar, que é uma expansão, que se alternam. Cada grupo pode criar seu próprio ritmo, desde que observe esta lei da vida. As educadoras devem perceber por quanto tempo é saudável ficar numa atividade expansiva e por quanto tempo na concentração. Além do ritmo da roda e do ritmo do dia, temos o ritmo da semana. Fecha aspas. Também uma citação de Inácio. No ritmo semanal, ou seja, no que se faz a cada dia da semana e que entram os afazeres domésticos. Outro ritmo que se instala no jardim de infância é o anual. Abre aspas. O ritmo do ano, com suas estações e festas, também podem ser vivenciado pelas crianças. Podemos dar características bem distintas para cada mês, para cada época do ano, para cada estação. As rodas, músicas, histórias, os trabalhos manuais e a decoração da sala, tudo pode ser relacionado com a época do ano. É importante fazer uma observação aqui, né, que já é um comentário além do que está escrito no trabalho, e um reforço, de que cada educadora, cada professora de jardim de infância faz o seu ritmo. O que se torna necessário permanecer sempre é o fato de que exista um ritmo. Então, que ele se... Pensando na semana, o ideal é que a professora tenha um planejamento e mantenha aquele ritmo da semana dos afazeres de uma maneira ampla, no sentido das atividades com as crianças. Então, por exemplo, se a professora faz aquarela, eu falo se faz aquarela porque qualquer atividade que a professora, a educadora, for fazer com a criança, ela precisa ter isso muito bem vivenciado internamente. Ela precisa ter isso de uma maneira muito segura, para que possa passar isso para as crianças e para que não se torne apenas uma obrigação, mas que seja algo também prazeroso a ela, porque a partir do momento em que se tornar prazeroso a essa professora, a partir do momento em que se tornar verdadeiro para essa professora, isso também se torna verdadeiro e prazeroso para as crianças, sem precisar falar uma sequer palavra. Não precisa falar absolutamente nada, apenas fazer. Fazer com sentido completo. Então, voltando a esse ritmo semanal, né? É importante que, por exemplo, o exemplo que eu estava colocando da professora que faz aquarela, que ela mantenha esse fazer da aquarela sempre no mesmo dia da semana. Se ela for, até mesmo os lanches, né, as comidas, até para uma organização da própria sala, até para uma questão de tranquilidade de quem está lidando com aquela sala,
E aí isso também vai variar de escola para escola. Existem escolas que os lanches são coletivos, existem escolas que eu conheço, né? Que os lanches são preparados dentro da sala, existem escolas em que as famílias levam lanche. Mas existe um cardápio para aquela época. Então, assim, o cuidado que se tem com esse ritmo e com essa rotina é na escolha da fruta, por exemplo, para a época, né? A escolha da comida adequada para aquela época, para aquela região, para aquele lugar onde a pessoa está, né? Então, esses ritmos, eles são instalados na criança também com este pequeno fazer, né, dessa organização. E o que isso tem a ver com a casa? Tem a ver absolutamente tudo, porque é justamente esse tipo de ritmo que possibilita que as crianças tenham uma organização interna. Nesse primeiro setênio é justamente na época, né, do 0 aos 7 anos, até completar os 7 anos, é a época em que essas crianças, eles conseguem absorver justamente essa questão do ritmo, né, do que é saudável, né, de ter uma organização interna. E essa organização interna, ela virá a partir da organização externa. Então, dentro dessa vivência em que as professoras têm dentro da sala, é muito importante que elas consigam se organizar, né? Que as professoras se organizem para que os ritmos aconteçam, as atividades aconteçam sempre de uma maneira o máximo possível, né? Sempre nos mesmos dias. E que seja verdadeira, sempre nesse âmbito do verdadeiro. Então, continuar mais um pouquinho. Como fazer da casa chega às crianças? No jardim de infância, podemos dar uma característica a cada dia da semana, através de uma atividade especial. Ela deve ser um exemplo de trabalho do adulto junto com as crianças. Isso é uma citação da Inácio. As atividades realizadas dentro de casa, como preparar comida, arrumar a mesa, limpar a cozinha, varrer e passar pano no chão, fazer a manutenção do banheiro, lavar, estender e recolher roupas, devem ser também realizadas em uma sala de jardim de infância. Esses devem ser sempre dentro do que é possível. Quanto mais vivências acontecerem da casa dentro do jardim de infância, mais tranquila será essa sala. Tal necessidade, né, desse fazer da casa já havia sido citado em 2020 por Manzano, quando em seu texto ela descreve as atividades de um jardim de infância. Abre aspas. As atividades na educação infantil devem ser as mesmas que existem na casa da criança. Lembrando que a educação infantil não pode ser confundida com o ensino fundamental. São atividades que ajudam no desenvolvimento da autonomia, atividades sobretudo motoras, que ajudam a desenvolver e coordenar os movimentos, o equilíbrio, integrar os reflexos primitivos, as barreiras medianas, que trabalham a simetria, a integração dos dois lados do corpo, o cruzamento bilateral, a integração sensorial, levando em consideração que todos esses processos são extremamente necessários para a aprendizagem escolar, isto é, para a alfabetização. É sempre bom lembrar que a atividade de alfabetização gera toda a base para o desenvolvimento da compreensão, entendimento e absorção de todos os conteúdos escolares. Por isso, ele é citado por Manzano.
Os afazeres domésticos realizados pelo adulto em sala de aula são um alimento para essa base, pois a criança vai imitar o que o adulto fizer. É da sua natureza. A vivência do trabalho do adulto deve ser permanente para a criança. Segundo Inácio, quando a criança não pode executar junto com o adulto as tarefas caseiras, deve ter a experiência de presenciar gestos bonitos, com sentido, realizados pelos educadores responsáveis na execução de tais tarefas. Ela fala isso justamente nessa abertura que se tem quando, por exemplo, a comida não é preparada dentro da sala de aula, mas ela vem de uma cozinha central, por exemplo, das salas. Existem escolas, aliás, que têm esse formato. E tá tudo bem, né? Assim como existem escolas em que os pais levam o lanche pronto e a professora só serve. Só serve foi até pejorativo, né? Na verdade, a professora serve o lanche. E é nesse momento do servir, do preparar a mesa, da organização do local também, que esses gestos precisam ser consentidos. Então, quando o educador não tem a oportunidade de fazer, ele precisa aproveitar as oportunidades de apresentar de uma maneira muito bela aquilo. Pensando nisso na comida, porque existem inúmeras possibilidades do professor atuar nesse fazer dentro da sala de aula. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Muito obrigada. Até logo.